Caro Padre Luiz Fernando, nosso pároco, demais sacerdotes, diáconos, caro povo de Deus, estamos nesta novena dedicada a São Judas Tadeu, que é um dos apóstolos de Cristo Jesus e que conviveu com Jesus e ouviu todas as palavras das quais estão descritas no Evangelho, que experimentou a presença do Mestre, que pôde saborear a presença de Deus no meio do seu povo. De verdade, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como depois o apóstolo João, ele diz, aquilo que nós ouvimos com os nossos olhos, que nós pudemos tocar do Verbo da vida, esse é Jesus, a quem também São Judas Tadeu experimentou, viu, tocou, ouviu com os seus ouvidos. Hoje o Evangelho, antes de nós adentrarmos, e a liturgia nos conduz ao tema dessa noite, o último artigo do creio, que nós rezamos todos os domingos. Jesus está caminhando para Jerusalém, e no meio do caminho alguém diz para ele: Jesus, olha, para de falar, deixa de falar, porque foge daqui, porque Herodes quer te matar. Como que se um homem pudesse calar a voz de Deus, como que se um homem pudesse amedrontar o coração de Jesus, do Mestre, e ele diz, não. E aí ele apresenta duas figuras, dois animais no Evangelho, bem interessantes. Primeiro ele diz que Herodes é uma raposa, e depois então ele se lamenta. Aqui o evangelista Lucas não diz que ele chora sobre Jerusalém, mas o evangelista Mateus diz que quando ele olha Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. E aí aqui ele diz, eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. A imagem da raposa e a imagem da galinha. Não sei se alguém veio da roça e conhece a realidade dos galinheiros, não é? Sabe que um dos maiores inimigos da galinha são as raposas, que gostam de comer os ovos, não é? Que devoram os ovos, e não só os ovos, mas também às vezes até os pintinhos. A raposa, ela age durante a noite, ela se esconde durante o dia e aproveita a noite para poder se manifestar, para poder fazer o mal. Jesus chama Herodes de raposa, porque ele não tem coragem de se manifestar durante o dia. Ele vai pelas espreitadas da noite realizar então o seu trabalho sujo. Ele não tem coragem de enfrentar Jesus cara a cara. Ele só manda recado. E aí nós entendemos a ação do mal. O mal não se apresenta. O mal não chega dizendo para você, muito prazer, eu sou o mal e eu vim aqui te fazer mal. Não, ele se esconde, assim como a raposa. E a outra imagem é da galinha. Você sabe, os que são da roça, os que não, com certeza já ouviram dizer que as galinhas que não têm pintinhos, os frangos, os galos, eles dormem onde? Como que eles dormem? Empoleirados, porque eles têm um instinto para fugir do mal, para não serem devorados enquanto eles dormem. Então eles buscam as copas das árvores, ou vão subindo quanto mais eles podem, porque eles precisam se esconder do mal, que rasteja, que vem durante a noite, para tentar devorá-los. Apesar que existem alguns lugares de morcego, e o morcego também acaba com eles, não é? Mas, e a galinha, que tem pintinhos, o que ela faz? Ela se expõe ao perigo, para poder defender os seus pintinhos.
ela não tem como subir. Tem um determinado tempo que ela sobe, para que ensinar também os seus filhotes a subir. Mas enquanto os pintainhos estão pequenos, ela precisa defendê-los onde? Debaixo das suas asas. Portanto, à noite, a galinha ela também vive em um clima de vigia, porque ela precisa defender os seus. Jesus é assim. Ele nos defende do mal, Ele mesmo se expõe ao mal, mas para nos defender. E aí nós entendemos claramente a primeira leitura: revesti-vos da armadura de Deus. Quer dizer, numa linguagem do Evangelho, estejam por debaixo da proteção de Deus. Porque se vocês não estiverem debaixo da proteção de Deus, vocês são alvo fáceis do inimigo. O inimigo vem e devora. Como o próprio apóstolo fala, quem é este mal? Quem é este inimigo? Não é homens de carne e sangue que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, deste mundo onde as raposas dominam, neste mundo de escuridão. E aí nós entendemos, quando nós professamos o nosso creio na vida eterna, mas essa vida eterna, que é o céu, que é a eternidade gloriosa diante de Deus, mas que também pode ser a eternidade no inferno, longe de Deus, longe da glória de Deus, num tormento eterno. E aí nós entendemos o porquê que nosso Senhor nos chama a estar perto dEle, para nós sermos defendidos da morte eterna. Se nós estivermos com Cristo Jesus, nós seremos salvos. E aí por isso que o Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 1020, vai falar sobre a realidade do juízo particular, do céu. Vai falar sobre a purificação final, o purgatório. Vai falar sobre o inferno. Vai falar sobre o juízo final. E vai falar sobre a esperança em um novo céu, em uma nova terra. Minha gente, como diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, se nós colocamos a nossa esperança apenas neste mundo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Nós não nascemos para este mundo, nós estamos aqui em passagem, nos preparando para de fato nos encontrarmos. A vida aqui não termina, a nossa vida não termina, a vida que eu e você recebemos dos nossos pais, não termina aqui, ela vai ser transformada, mas no que ela vai ser transformada, aí depende da liberdade, aí depende da minha liberdade e depende da tua liberdade. O céu, ele é um prêmio, sim, mas ele também custa caro. E nós precisamos conquistar o céu todos os dias, com as nossas escolhas, com a nossa vida reta, com a nossa fé em Deus, precisamos conquistar. O inferno não é apenas um castigo, ele é fruto de uma escolha: estar longe de Deus. O purgatório é essa antessala. Quando nós chegamos diante de Deus, a gente olha para Deus e percebe a sua santidade, e então nós olhamos para nós e nós dizemos, mas tem coisa aqui que não condiz com a santidade de Deus ainda. Então a alma mesmo diz, eu preciso de um tempo para ser lavada, para ser purificada, para estar diante do Senhor. E aí então é fruto de nossas escolhas no dia de hoje, mas tem a presença de Deus que nos defende. A igreja nunca disse que alguém estava no inferno, porque ela acredita na misericórdia de Deus. Quando Jesus se revela a Santa Faustina Kowalska, que revelou ao mundo a divina misericórdia, Jesus diz para ela, a minha misericórdia não desejaria o purgatório, mas a minha justiça
faz com que ele exista. A misericórdia do Senhor não desejaria nem o inferno e nem o purgatório, mas eles são lugares em que nós muitas vezes escolhemos pelas nossas atitudes nesse tempo. Portanto, o céu é este lugar, essa vida perfeita junto à Santíssima Trindade. É onde o amor alcança o seu alto, o seu máximo. A máxima do amor se chama o céu. A falta total de amor, total, se chama inferno. Portanto, nós somos chamados nesta novena, e neste último dia da novena, também a olharmos para São Judas Tadeu, como um homem que deu a sua vida pela eternidade, pelo céu em que ele acreditava, pelo Cristo Jesus que ele amou até o fim, e por isso ele foi capaz de dar a vida. Os mártires, eles não são homens ou mulheres que perderam a sua razão, pelo contrário, eles fizeram da sua vida, do seu último momento, um sentido maior da sua vida, porque eles sabiam que essa vida não terminaria aqui, mas que existe um céu, que existe a eternidade. E meus irmãos, nós estamos cada vez mais perdendo o sentido de eternidade, de céu, porque nós fazemos as coisas neste tempo como que se não existisse mais o céu. E aí é o grande mal do tempo em que nós vivemos, dos relativismos, das indiferenças. Você sabe que o movimento do mundo em querer tirar Deus das coisas é para que eu e você não acreditemos mais no céu, nós não acreditemos mais na condenação eterna. É um grande risco. Claro, nós não podemos servir a Deus pelo medo do inferno, nós precisamos servir a Deus porque nós amamos a Deus. Mas nós também não podemos tirar de vista que há uma condenação sim, para aqueles que não aceitam, para aqueles que não acreditam, para aqueles que renegam a Deus. E nós estamos percebendo que as raposas, elas estão trabalhando. Nós nem percebemos, mas o mal está agindo. O mal está agindo neste mundo. E nós precisamos abrir os nossos olhos e precisamos correr para debaixo das asas de Deus, para sermos defendidos do mal deste mundo. O mal que tem 3 missões, como Jesus diz no Evangelho de João: matar, roubar e destruir. Esta é a missão do mal. E nós estamos percebendo que aos pouquinhos nós estamos deixando as asas de Deus, e estamos nos arriscando, minha gente, no mundo. Nós estamos nos arriscando nas trevas. Deus tem a sua asa, nós podemos estar debaixo dela, mas sempre tem um pintinho que gosta de aventura, né? E ele corre o risco de sair debaixo das asas da mãe, e quando ele sai debaixo das asas, ele é um alvo fácil. Nós não podemos correr o risco de sermos alvo fácil do inimigo. Por isso que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. E então São Paulo, ele coloca essa armadura em algumas partes. Revesti-vos da armadura de Deus, empunhai a espada do Espírito, colocai a couraça da justiça, os pés, coloque as sandálias para anunciar a paz, o capacete da salvação. Nós precisamos estar cada vez mais em Deus. Se nós estivermos em Deus, o inimigo não tem poder sobre nós, não tem. Sei que tem muitos de nós que temos receio, medo do inimigo, medo das coisas ruins que fazem, de trabalhos, de tantas coisas, mas se você estiver debaixo das asas de Deus, não tem no que você se preocupar. Se você estiver sob as asas de Deus, não tem do que você ter medo. O inimigo de Deus nunca será maior do que nosso Senhor Jesus Cristo, porque
a vitória já foi conquistada na cruz. Nós em Cristo somos mais que vencedores, como nos diz o apóstolo São Paulo. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas nós precisamos estar debaixo das asas de Deus. A vida, ela não termina aqui. Ela vai ser transformada. Mas hoje eu estou construindo o céu ou eu estou construindo o inferno. Por onde você passa, que rastros você deixa? Eu preciso também me perguntar, por onde eu passo, que rastros que eu estou deixando? Eu estou construindo o céu com as minhas escolhas, com a minha vida, no meu trabalho? Eu tenho sido honesto ou eu tenho construído o inferno por onde eu passo? Infelizmente, quando você chegar a morrer um dia, o que será que as pessoas vão dizer de você? Chorar eu sei que vão, né? Ou seja, de alegria ou seja de saudade, né? O padre pensa a mesma coisa dele. Eu falei assim, com certeza vão chorar na minha morte, seja de saudade ou seja de alegria. Graças a Deus, né, que foi, né? O que será que nós estamos construindo hoje? Quando nós olhamos para São Judas Tadeu, para os santos, para os apóstolos, nós percebemos que rastro de Deus esse homem deixou. Está na eternidade hoje com Deus, vivendo a glória da Jerusalém celeste, mas por onde ele passou, ele deixou rastros de céu. Será que eu também estou deixando rastros de céu por onde eu passo? Com as minhas qualidades, com os meus dons, com as coisas boas, com o perdão, com o amor, com a misericórdia, com a honestidade. Será que eu tenho deixado rastros de céu? Ou será que eu tenho deixado rastros de inferno? Será que as pessoas dizem para mim, viver com você é a mesma coisa de viver com o inferno? Meu Deus, que pesado isso. Que o Senhor nos dê a graça nessa noite de professar a nossa fé na vida eterna. E professar a fé na vida eterna é começar a viver o céu desde hoje, desde este momento. Viver a eternidade começando agora. O céu custa caro, minha gente. Chegar no céu não é fácil, mas a partir do sangue do Cordeiro não é impossível. Nós podemos. Que estejamos, mais uma vez, o refrão dessa noite, estejamos debaixo das asas de Deus, protegidos contra as raposas deste mundo. O Senhor nos defende. No final, no juízo final, Ele também nos defenderá. Cristo Jesus mostrará as suas chagas gloriosas para nos defender diante do Pai. Mas eu também preciso hoje fazer a minha parte para eu ter a minha defesa em Cristo Jesus. Sejamos bons para conquistarmos o céu. Não nos deixemos levar por este mundo de trevas. Não nos deixemos levar pelo inimigo, pela sedução do mal. Mas nos deixemos guiar pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já, para terminarmos, você já chegou perto de alguma galinha com pintinhos e já tentou pegar o pintinho dela? Já? Eu já levei tanta corrida de galinha, né? E tentar pegar o pintinho e a galinha sair com tudo atrás da gente, porque ela defende quem ela protege. Cristo Jesus nos defenderá também de todo o mal, daqueles que tentarem chegar perto de nós, do mal que tenta chegar perto de nós. Cristo Jesus nos defenderá. Estejamos debaixo das suas asas, porque se estivermos com Ele, nenhum mal nós temeremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.